Boa noite, que saudade, né? Ficamos 2 dias aí distantes, mas estamos de volta. Queremos louvar a Deus, agradecê-lo por seu amor e bênção, por seu cuidado, e estamos felizes. Com certeza nós estamos felizes, porque Deus nos tem sustentado em meio a essa crise, não tem nos deixado faltar o que comer, o que beber, o que vestir, tem nos garantido sua proteção, sua graça, seu amor cuidadoso, o amor de Pai. Eu gosto de ver Deus como um Pai amoroso, um Pai cuidadoso. E nós queremos agradecer porque você nos permite mais uma vez estar aí com você, adentrar a sua casa e podermos hoje começar essa nova série. E, bem, nós queremos falar um pouquinho sobre o livro de Daniel. É um livro extremamente interessante. E eu gostaria que você realmente abrisse sua Bíblia e também abrisse o seu coração para esse estudo. Que Deus possa colocar assim fome e sede no teu coração, para que você possa realmente desejar comer esse pão que Deus tem para cada um de nós. E estamos felizes porque você se conectou, alguns estão se conectando aí, quem sabe pelo computador, pela TV, pelo próprio celular, não sei. Mas Deus sabe, o importante é que você está ligado. E que nós possamos estar ligados aqui nessa interação e que Deus possa nos estar com Ele, nos conectando com Ele mesmo. Muito bem, queridos irmãos, eu quero começar justificando para vocês o porquê de, em meio a tantos estudos, tantas opções de temas e tudo mais, por que Daniel? E eu quero, com um texto da Bíblia, dizer para vocês por que Daniel. E esse texto está exatamente em Mateus capítulo 24, o sermão profético de Jesus. E eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias lá, em Mateus capítulo 24. Esse aqui é o discurso profético de Jesus. E esse discurso aqui ele é muito interessante. O contexto aqui é a pergunta dos discípulos, né? No versículo 3. Jesus Cristo fez uma declaração que deixou eles assim estonteados, abismados, quando Jesus, juntamente com os discípulos ali admirando a construção do templo, e eles disseram para Jesus: olha, mestre, que construção, que edifício, né? Eles estavam ali realmente assoberbados pelo grandioso santuário, né? E sua beleza. E Jesus Cristo, no versículo 2, diz assim: não vedes tudo isto, em verdade eu vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então Cristo aqui, com essa declaração, estava dizendo que haveria um fim para toda aquela estrutura, para aquele templo. Destruir o templo, para eles, era sinônimo de destruição do mundo. É por isso que na pergunta do versículo 3, eles entendem exatamente assim: se o templo será destruído, então nós estaremos vivendo o final do mundo. E nós explicamos isso muito bem semana passada aqui para vocês, quando nós dissemos que o templo não tem razão de ser se Cristo não pode habitar nesse templo, seja ele uma estrutura de concreto ou mesmo o nosso corpo como santuário do Espírito Santo. Então nós fomos feitos para a habitação de Deus. Então, mediante a não aceitação dos judeus, então o templo com certeza teria que ser destruído. Com isso, Cristo trouxe o seu grande discurso. E os discípulos entenderam assim. Por isso o versículo 3 diz assim: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. O que eu gosto nessa pergunta aqui, eu não sei quantos de vocês já atentaram, é que o sinal dos tempos, geralmente a gente coloca sinal social, sinal moral, sinal no céu, sinal na lua, sinal nas estrelas, sinais. Eu não vou dizer que isso está errado. A Bíblia, em outros lugares, nos aponta exatamente isso, que haveriam sinais no sol, na lua
e nas estrelas. Então, isso aí nós não podemos dizer que não sejam sinais. Mas a pergunta aqui está no singular. Se não está no singular, que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Se eu tomar a resposta de Jesus em cima da pergunta, então eu sou levado a concluir que o sinal, de fato, aqui é a pregação do Evangelho. Daí a nossa insistência em pregar o Evangelho para que Cristo volte logo. Mas, como eu disse antes, isso não descarta os outros sinais, que com toda certeza estão aí acontecendo. E isso aí está na Bíblia também. Realmente no mundo moral, social e tudo mais. Mas nesse discurso aqui, Cristo faz uma apresentação geral, depois ele repete essa apresentação, dando alguns detalhes. E é quando Cristo vai entrar nesses detalhes que ele coloca algo muito importante. Então eu quero convidar vocês a abrirem Mateus 24 e vamos ler o versículo 15. É aqui que está a nossa justificativa para o assunto de hoje. Ok? Vamos ler? Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Veja, o discurso aqui está assim um tanto simbólico, porque Mateus escreveu para judeus. Então ele usa o modo comum, peculiar, conhecido dos judeus. Lucas, como escreveu para os gregos, então ele já muda um pouco a sua forma de apresentar. Em Lucas 21, versículo 20, ele diz assim: quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Veja que Lucas aqui nem citou o profeta Daniel, porque ele está escrevendo para os gregos, né? Para o mundo gentílico. E então ele coloca já de uma forma, digamos assim, interpretada, explicada. Mas o interessante é que aqui no capítulo 24 de Mateus, verso 15, Jesus Cristo, ao falar, ele diz assim: quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel? Então, isso aqui Daniel falou do abominável da desolação. Isso está no capítulo 8, no capítulo 12 de Daniel. E vocês podem ver tranquilamente isso lá, tá bom? Agora, o que eu quero destacar é a frase final de Jesus: quem lê, entenda. E aqui está a justificativa para nós podermos compreender o porquê de Daniel nesta nova série. E esse versículo aqui já responde, mas deixa eu ampliar. Primeiramente, irmãos, o contexto. O contexto, um discurso apocalíptico. Um discurso que trata dos eventos finais. Um discurso que está dizendo que o mundo vai acabar. Um discurso que está dizendo que haveriam sinais. Um discurso onde está claro de que o último sinal é a pregação do Evangelho. O Evangelho será pregado em todo o mundo. Esse é o grande sinal da segunda vinda de Cristo. Não importa o que aconteça no mundo, se o Evangelho não for pregado, Cristo não virá. Então, o Evangelho será pregado. E as profecias, graças a Deus, deixam isso bem claro. E isso já é visto nas profecias como uma realidade passada. Ou seja, tem profecia que aponta para a frente, mas em outros momentos da profecia, isso já é um fato consumado, passado. Ou seja, o Evangelho será pregado. Com certeza, o Evangelho será pregado, graças a Deus, e Jesus Cristo voltará. Não tenhamos nenhuma dúvida a respeito disso. Tá bom? Então eu quero que esse ponto aí fique bem nítido, bem claro aí na mente de vocês. Então, esse é o contexto final do mundo. E Jesus diz: olha, cuidado que ninguém vos engane, falsos profetas, falsos cristos, guerras, rumores de guerra, fome, epidemias, diz lá o Evangelho de Lucas, epidemias e pestes, e por aí vai. O esfriamento do amor, a traição, e por último, e este Evangelho do Reino será pregado, que é o versículo 14, e então em todo o mundo, e então virá o fim.
Aí Cristo, nesse contexto, ele diz assim, olha, deixa eu detalhar algo importante aqui para vocês, saberem que essa é a hora de vocês fugirem. Porque quando ele trata aqui da abominação desoladora, o assunto agora é a fuga. Eles precisariam fugir. E é nesse contexto de fuga que Lucas coloca que Jerusalém estaria sitiada, cercada de exércitos estrangeiros, no caso o Império Romano, que estaria ali para destruir a cidade, para guerrear e finalmente destruir a cidade, queimar o templo e tudo mais. E, queridos irmãos, é nesse contexto aí, desse momento aí, que Jesus Cristo diz assim, de que falou o profeta Daniel. Quem lê, entenda. Nesse contexto de eventos finais, Jesus está dizendo duas coisas para mim e para você. A primeira coisa é, leia o livro de Daniel. Eu comecei a decorar esse livro, queridos irmãos, é fácil, não tem muita dificuldade. Depois eu parei, não continuei, mas poxa, a gente decora músicas inteiras aí. Tem gente que sabe 10, 15 hinos. Quem decorar 10, 15 hinos, com certeza pode decorar com tranquilidade o livro de Daniel. O Dr. William Shea, ele sabe de cor, em hebraico e aramaico, né? É o livro de Daniel, ele sabe de cor, além de ser um grande especialista nesse livro, o Dr. William Shea. Escreveu já alguns volumes tratando desse livro, e são espetaculares os comentários dele. Na verdade, ele é um especialista no assunto. Então, veja, você não precisa decorar no hebraico, no aramaico, basta se esforçar para decorar mesmo em português. Então, Jesus está dizendo, quem lê, entenda, vamos ler. No mínimo, vamos ler. Mas, além de ler, buscar entender. Ou seja, a leitura sem entendimento não vai ter tanto benefício. Então, a importância está na compreensão que precisamos ter daquilo que está escrito. E com essa expressão de Jesus, quem lê, entenda, então Jesus já está dando aí uma dica para você e para mim. Olha, o livro tem uma linguagem própria, o livro é histórico, mas o livro também é profético. Então o livro requer um estudo um pouquinho mais acurado, ele precisa assim, de uma atenção especial, porque você vai ler, mas você também precisa entender. Então, quando Jesus Cristo usa essa expressão, por exemplo, quando pois virdes o abominável da desolação, eu me pergunto, quantos daqueles que me ouvem neste momento, por exemplo, saberiam dizer o que é o abominável da desolação? Então, nós precisamos saber, descobrir o que é esse abominável da desolação. Pastor, mas o senhor não já respondeu? Sim, mas não aqui em Mateus. Lá em Lucas já responde, lá 21, verso 20. Quando vir de Jerusalém cercada de exércitos, foi pelo fato de serem exércitos pagãos, que estariam profanando o santuário, que é o lugar santo, aí Jesus diz, quem lê, entenda, ou seja, a linguagem aqui é a linguagem simbólica, aqui no livro de Mateus. Lá no livro de Lucas não é simbólica. E quando você vai ler o livro de Daniel, baseado no que Jesus está dizendo, ele está dizendo, olha, cuidado porque a linguagem lá em Daniel é o quê? Simbólica. Você precisa saber o que significa o abominável da desolação e o que significa também o lugar santo. Então você precisa entender, porque é exatamente isso que Jesus Cristo nos orienta. Quando nós lemos a Bíblia, meu querido irmão e irmã, é importante que nós saibamos o significado do que está sendo dito. Deixa eu citar mais um exemplo para vocês. Agora abra sua Bíblia em Lucas capítulo 10. Vamos lá. Lucas capítulo 10, se eu não estiver enganado. Vamos lá? Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo, Lucas capítulo 10. Bem, podemos ler? Deixa eu dar então um versículo para você. Lucas capítulo 10, versículo 25 e 26 diz assim: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus em provas, e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Versículo 26. Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? Olha, queridos irmãos,
Quando nós pegamos um documento, uma literatura em primeira mão do autor ali, fica muito fácil interpretar. Já não é tão difícil, porque nós estamos no contexto do autor. No contexto, eu digo, imediato. Você poderia até, quem sabe, hoje, nos dias de hoje, ligar para ele e perguntar o que você quis dizer quando você escreveu aquela frase no seu livro, e aí por aí vai. Mas veja, Cristo está tratando aqui do Antigo Testamento. O contexto já era um pouco distante deles ali. O último livro ficou para trás, escrito há mais de 400 anos, escrito entre Jesus e o último livro do Antigo Testamento. Então, 400 anos não são 400 dias. Então, já precisaria agora de uma interpretação. Esse é o distanciamento histórico. E também tem a questão da língua. A grande maioria do Antigo Testamento foi escrito em hebraico. E no tempo de Jesus, a grande maioria das pessoas já não falavam mais hebraico, mas aramaico. Essa era a língua. Um autor, ele chega a dizer o seguinte, um especialista em Novo Testamento, que o hebraico era a língua dos eruditos lá de Jerusalém, dos líderes religiosos que estudavam ali a Bíblia para poder levar a interpretação ao povo. Mas a língua do povo era o aramaico. Entendem? Então era uma língua que estava praticamente morta para eles ali. Mas o hebraico antigo, né? Então, quando Israel foi levado em cativeiro, então outros povos eles passaram a morar na terra, os samaritanos, e aí eles aprenderam a falar o aramaico, tá bom? E essa língua se tornou a língua oficial ali dos judeus, o aramaico. E era a língua que eles falavam no tempo de Jesus. O mesmo autor ele que chega a dizer que o grego, por exemplo, era a língua do mercantilismo. A língua do mercantilismo. Então o que nós temos ali? O aramaico, a língua do povo, o grego, a língua comum ali, popular, e também o aramaico, que era a língua do povão, a língua da família, do dia a dia, tá certo? Era o nosso baiano aqui da terra, a nossa forma popular, nossa forma regional, local de falar. Era o aramaico deles lá. Então o hebraico estava mais para a casta sacerdotal, os escribas, fariseus e aí por diante. Então, quando é perguntado para Jesus o que eu devo fazer para herdar a vida eterna, Jesus pergunta, primeiramente, o que você lê, depois, como você interpreta. Existem muitas coisas na Bíblia que nós podemos entender e compreender que estão no nível da leitura. Você não precisa de grego e hebraico para entender muitas coisas do que está escrito. Lendo, você já vai saber o que é e o que deixa de ser. Você não precisa de grego e hebraico para, por exemplo, no primeiro capítulo da Bíblia, você saber quem é o Criador, você saber em quantos dias o mundo foi criado, para você saber que o sábado já está lá. Não tem outra forma que o regime alimentar dado por Deus é o regime de vegetais, legumes, frutas e tudo mais, esse negócio aí. Então, você não precisa de grego, hebraico para saber dessas coisas. Porém, quando você precisa de uma interpretação, quando você está lidando com algo mais profundo da Bíblia, aquilo que é mais profundo não vai contrariar essa forma, essa parte aberta, essa parte mais tranquila da leitura que você já fez. Então, não é para se opor, não, é para ampliar, é para aprofundar e assim você compreender coisas que Deus resolveu nos dar em forma simbólica. Geralmente a profecia apocalíptica, ela vem dessa forma, tá bom? Então Jesus Cristo pergunta, o que você está lendo? Depois ele diz, como você interpreta? Então nós temos que interpretar, principalmente quando o assunto é profético, quando é escatologia, ou seja, o estudo dos últimos acontecimentos, quando é uma profecia apocalíptica, ou seja, profecia que tem a ver com o final do mundo, com a consumação das coisas. Aí nós precisamos de interpretação, por quê? Porque a linguagem é simbólica, ok? Dito isto, precisamos agora dizer para você que o livro de Daniel, de 12 capítulos, ele está dividido em duas partes. É o que nós costumamos chamar de parte histórica e parte profética. A seção histórica e a seção profética. A seção histórica, nela há profecia. Então é uma seção histórica
mas ela também é marcada, ela é pontuada por profecia. E a segunda parte, ela é profética, mas ela também é pontuada com elementos históricos. A seção histórica de Daniel vai do capítulo 1 ao capítulo 6. História, você ali está em forma de narração e acabou. Mas você contém profecia. Não tem para onde fugir também. A profecia está lá. Exemplo, o capítulo 2, que será o tema de amanhã. Agora, na seção profética, capítulo 7 a 12, nós temos exatamente ali a grande linguagem simbólica de Daniel, esboçada nas profecias do capítulo 7, 8, 9, 10 a 12. Mas ali também nós temos história. Você pega ali algumas narrações no capítulo 10, no capítulo 9. Nós não podemos fugir de alguns fatos históricos que estão ali também registrados. Tá bom? Então é assim que se divide. Um outro detalhe no livro de Daniel é que ele foi escrito uma parte em aramaico e uma outra parte em hebraico. Então essa é a característica do livro de Daniel. Uma parte escrita em hebraico e outra parte escrita em aramaico. A parte escrita em aramaico começa no capítulo 2, versículo 4 e vai até o capítulo 6, ali o final. Aí depois começa a seção escrita em aramaico. Tá? Os detalhes assim de onde começa e não termina, eu não me preocupei em trazer isso para vocês. Tá bom? Eu quero focar o que de fato, na minha opinião, é uma mensagem que precisa chegar até nós. Então, eu disse isso, eu comecei dizendo isso para vocês entenderem. Aí o nosso reitor Jackson já postou aí para vocês. Capítulo 1 ao capítulo 6, isso é uma forma geral de apresentar, tá bom? Mas, na verdade, a seção profética, a seção histórica, ela começa o aramaico no capítulo 12, verso 4. E vai até o final do capítulo 6, aí começa o capítulo 7 com a seção em hebraico. E eu disse isso, eu comecei falando para vocês o porquê de Daniel. O porquê de Daniel, volto a repetir. É porque Jesus Cristo disse que nós devemos ler e entender. Daniel é um livro que precisa ser lido e entendido. E eu disse até agora para vocês, ele precisa ser entendido porque ele é apresentado numa linguagem apocalíptica. Profecias, embora existam históricas, mas na sua grande maioria apocalípticas. Então nós temos que entender esse livro levando o simbolismo em conta, a necessidade de uma interpretação. Então quem lê, entenda. Essas foram as recomendações do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então vamos ler e vamos entender o livro de Daniel. Queridos irmãos, nós não queremos aqui ter a pretensão de dizer, não, isso não existe. O nosso tempo é muito curto, nós vamos pegar lições básicas, pontos importantes e apresentar para vocês. Porque é impossível, numa série de 10 sermões, apresentar toda a grandeza da mensagem contida no livro de Daniel. Então nós não temos essa pretensão aqui. Mas nós queremos detalhar alguns pontos que nós consideramos importantes, tá bom? Então vamos estudar o livro de Daniel, repetindo. Primeiramente, porque estamos no tempo do fim. Segundo, porque Jesus nos recomendou a ler. E terceiro, porque é um livro que requer uma certa explicação. Essa é a justificativa para o nosso estudo. Dito isto, então vamos agora ao capítulo 1. Como é que nós vamos fazer? Nós vamos olhar para o texto e vamos comentar o texto. Alguns pontos aqui que precisam ser detalhados no livro de Daniel. E, queridos irmãos, o livro de Daniel, ele tem o seu tema. E por que nós colocamos aqui? Cristo em exílio com seu povo. Agora há pouco foi postado aí o tema central. E Cristo no exílio com seu povo. Então esse foi o tema no cativeiro com seu povo. Esse é o tema de hoje. E nós queremos dizer para vocês que Cristo, Messias vindouro, é o grande herói do livro de Daniel. O tema do livro pode ser definido da seguinte forma: o príncipe do bem em conflito com o príncipe do mal, através dos eventos políticos. Então esse é o grande tema. O livro apresenta o conflito entre o bem e o mal através das forças políticas mundiais e descreve o cumprimento do propósito de Deus na trajetória dos governos humanos.
No desenrolar do grande conflito, Deus usa pessoas escolhidas como Daniel, Nabucodonosor, Ciro, Dario e outros. Alguns comentaristas o chamam de um manual de história e profecia. E o versículo 1 já vai detalhar isso muito bem para a gente, porque nessa descrição que eu acabei de fazer, já fica uma coisa bem evidenciada. Deus é o Senhor da história. Deus, ele age na história. Na história nós temos os seus atos poderosos, mas Deus, ele é o Senhor da história. Então a história não vai ficar assim ao léu, aleatória, como se dependesse aí dos caprichos e poderios humanos. Não, isso não vai acontecer. Então Deus, respeitando a liberdade humana, mas ele tem um alvo final, um propósito final. Tá certo? E o capítulo final da história do nosso mundo é com Deus. A cartada final é com ele. Enquanto isso, ele está na trajetória dos acontecimentos humanos para que tudo se cumpra segundo o seu santo propósito. Então, considerando o tema do livro de Daniel, duas coisas precisam ficar entendidas. Do capítulo 1 ao capítulo 12, uma coisa fica clara aqui na profecia. Tanto na seção histórica como na seção profética, Deus tem um alvo. E qual é o seu alvo? O estabelecimento do seu reino. Nós vamos ver isso mais detalhadamente no capítulo de amanhã. Deus tem como meta final o estabelecimento do seu reino. Por quê? Porque os reinos deste mundo irão passar. Ficou comprovado para todo o universo que Satanás não sabe governar. Ele não tem poder e não tem como sustentar um governo como Deus o faz. Então, isso nós vamos atentar com mais precisão amanhã. Mas nessa sessão histórica, do capítulo 1 ao capítulo 6, nós vamos ver como Deus está exercendo ali, como Deus ele está trabalhando, como Deus está lidando com as situações humanas, com Daniel, com Nabucodonosor, a questão ali da fornalha, a questão ali do sonho da árvore, depois ali o capítulo 5 ali com Belsazar, e finalmente ali com Dario. Então, ou seja, vários governantes e Deus nessa interação, nessa condução dos seus propósitos. Mas o capítulo 2, ele abre ali um parêntese para nos dizer o seguinte: toda essa conjuntura, toda essa sucessão de reinos, de impérios, vai passar para que Deus estabeleça o seu reino. Então, na sessão profética, nós já podemos perceber, na sessão histórica, nós já podemos perceber isso. E vamos estudar sobre isso amanhã. Quando nós vamos para a sessão profética do livro de Daniel, não é diferente. Nós vamos perceber no capítulo 7 que o reino de Deus é anunciado ali. Então, na sessão histórica, culmina com o reino de Deus, e na sessão profética, também culmina com o reino de Deus. Agora, o que parece paradoxal é como o livro começa. Isso é o que parece paradoxal. E aí eu quero convidar você para irmos ao versículo 1. Queremos ter aqui a primeira lição no versículo 1. Aqui diz assim, podemos ler? No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Bem, eu quero destacar aqui alguns pontos. Primeiro ponto, o rei de Judá, Jeoaquim. Segundo, versus o rei de Babilônia, Nabucodonosor. 2 reis. O interessante, querido irmão, é que quando nós estudamos a palavra de Deus, a Bíblia diz que o trono do rei de Judá, o trono de Israel, é chamado de o trono do Senhor, o trono do Deus de Israel. Simplesmente isso. Mas a Bíblia também vai dizer que o trono do rei de Babilônia, não era simplesmente o trono do rei de Babilônia, a pessoa humana, física, no caso, Nabucodonosor. Entendem? Então o que é que nós temos aqui? Nós temos aqui já a primeira cena de grande conflito. A primeira cena de grande conflito sendo apresentada aqui no capítulo 1, no versículo 1. De um lado nós temos, eu quero destacar, Babilônia, e do outro lado nós temos Jerusalém.
Aí nós temos os reis, de um lado Jeoaquim, que infelizmente fez o que era mal perante o Senhor. E aí nós vamos entender isso muito bem ao estudarmos a lição que nós estamos estudando, da escola sabatina, onde o rei, ele precisava cumprir as condições da aliança, os termos da aliança, para que o seu reinado pudesse ter êxito. Então, se ele quebrasse a aliança, então as maldições da aliança, ou seja, os castigos que estão em Levíticos capítulo 26 e Deuteronômio capítulo 28, esses castigos da quebra da aliança viriam sobre eles. E é o que nós temos aqui. Então, Jeoaquim, ele, por não fazer o que era bom perante o Senhor, ele foi entregue nas mãos do rei de Babilônia. Aqui nós estamos falando da figura humana. Agora, queridos irmãos, pastor, mas o senhor falou também que assim como o trono do rei de Judá é chamado de trono do Senhor, então o trono de Babilônia é chamado de o trono do outro rei, no caso Satanás. Tem provas na Bíblia? Sim, tem sim. Eu vou citar somente uma, para você poder ter a ideia e a partir daí ampliar. O segundo texto que você pode ler depois é Ezequiel 28, mas o primeiro que eu quero destacar para você é Isaías capítulo 14. É um texto muito conhecido quando nós vamos falar sobre a queda de Satanás. Exatamente isso. Apocalipse, Isaías 14. Vejam que no capítulo 13 de Isaías começa uma sessão chamada Denúncia contra as outras nações. E aqui começa com uma sentença contra a Babilônia. E, queridos irmãos, aqui vai falar de soberba, de orgulho, de violência, dos pecados do rei de Babilônia. Só que esse capítulo, ele trabalha, como eu já disse aqui para vocês, em duas dimensões. Uma dimensão terrena e uma dimensão celestial. Uma dimensão terrena e uma dimensão celestial. No capítulo 7 nós vamos explicar isso melhor para vocês, como a Bíblia trabalha com essas dimensões. Ora uma cena no céu, ora uma cena na terra. O Apocalipse não é diferente. Você estuda o Apocalipse, ora você tem uma cena de céu, ora você tem uma cena de terra. Isaías 14 não é diferente. Então, o rei, a palavra rei em hebraico é a palavra Melech. Sabiam? E a palavra príncipe é a palavra Nagid. Interessante que essas palavras elas são usadas tanto em Isaías quanto em Ezequiel. Essas palavras são usadas para dizer o quê? Para dizer que por trás do rei de Babilônia existe um outro rei de Babilônia. Existe o rei Nagid, que é a pessoa humana, Nabucodonosor, e existe o rei Meleque, que é o rei por trás do rei. No caso, Satanás. A mesma coisa era para ser em Judá. Por trás da figura humana do rei, Cristo precisaria aparecer. E é por isso que agora quero dizer, porque o primeiro tema é esse, Cristo em cativeiro com seu povo. Porque na figura do seu líder, Cristo estava com seu povo em cativeiro. Em cada angústia, nas mortes, nas atrocidades, Cristo não viu aquela cena com satisfação e com alegria. Na verdade, queridos irmãos, numa guerra no Antigo Oriente, quando um povo venceu outro povo, era o Deus daquele povo que estava vencendo nessa guerra. E isso, o capítulo aqui de Daniel, capítulo 1, versículo 1, já deixa isso bem claro. Então, o que é que nós temos aqui no capítulo 1, versículo 1? Nós temos exatamente os dois reis em guerra, em conflito, mas um é vencido e o outro é vencedor. Na linguagem de Jacques Docan, o autor do livro Segredos de Daniel, apresentado aí pelo nosso reitor, ele diz exatamente isso. Inclusive é o título do capítulo do seu livro no início, e de outros autores aqui, como Gerhard Fandel. Gerhard Fandel também tem um comentário de Daniel, e ele diz a mesma coisa. Aqui é Jerusalém sendo vencida, sendo sitiada
por Babilônia. Neste capítulo 1, versículo 1, Babilônia vence, aparentemente vence. Babilônia aparentemente vence. E Jerusalém perde. Jerusalém é destruída, o templo é destruído, os utensílios da casa de Deus são levados para a casa do Deus dos caldeus, para a casa do rei de Babilônia, do Deus de Babilônia, o principal Deus, né? Que era Bel. E isso significava o quê? Que Bel venceu o Deus dos judeus. Agora, queridos irmãos, existe uma palavra chave aqui no capítulo 1, versículo 1 e 2, que faz toda a diferença. E a palavra é a palavra entregar. Deixa eu repetir a leitura. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim. Eu até já disse para alguém, em alguns momentos, algumas pessoas por aí, quando alguém me faz mal, ela só vai me fazer mal se Deus me entregar nas mãos dela. E isso só vai acontecer se Deus desejar me ensinar alguma coisa. Se Deus tem alguma lição para me dar. Simplesmente isso. Um dos temas principais do livro de Daniel tem a ver com o governo, com o domínio. Quem de fato domina? A quem pertence o poder? E no estudo do livro nós vamos perceber que Nabucodonosor ele é fissurado ali, ele é louco pelo poder. O negócio dele é governar. E governar para sempre, eternamente. Ele não queria passar. O negócio dele era poder e domínio. Mas aqui, no início do livro de Daniel, já vai nos ser dada aquela grande lição de que é Deus quem entrega. Jerusalém não foi sitiada, não foi destruída, o povo não foi levado porque o poder estava nas mãos de Nabucodonosor. Não foi por isso. Embora fosse um grande exército, uma grande nação que estava crescendo ali, surgindo e tudo mais, mas o texto é claro em dizer que foi Deus quem entregou, irmãos. Porque nós devemos nos lembrar da história, que quando o rei da Assíria foi com um grande exército, estudamos isso recentemente na lição de Isaías, numa noite o anjo do Senhor matou 185 mil do exército assírio. E no outro dia eles voltaram envergonhados para casa, porque eles não entraram em Jerusalém, porque Deus não entregou. Então a grande questão é Deus. Deus é quem detém o poder, a força, a honra, a glória. Então se Deus permite, está permitido. Agora se Deus não permite, meu irmão, não importa o que faça o homem. Não importa. Então, vamos recapitular a primeira e grande lição neste primeiro e segundo verso. Primeira e grande lição. Quem está por trás dos nossos atos? Quem está por trás dos nossos atos? Quem está por trás da nossa ira, da nossa raiva, dos nossos sentimentos, das nossas emoções? Quem está? No contexto do grande conflito, quem me motiva? Quem me dirige? Quem me guia? O Espírito de Deus ou o Espírito das trevas? Queridos irmãos, se estamos em grande conflito, a que cidade você pertence? A Babilônia ou a Jerusalém? A Babilônia ou a Jerusalém? Nós temos que definir a nossa cidadania. Quem é o nosso rei? E a que cidade nós pertencemos? Então, Babilônia, ela teve o início da sua história lá em Gênesis capítulo 11. Entendem? E ela já se levantou, já surgiu como opositora a Deus. Já querendo se estabelecer independente de Deus. E por daí para frente nós temos toda uma história que envolve essa cidade de Babilônia. Tá bom? Esse é o primeiro ponto que eu queria destacar para vocês. O segundo ponto que eu quero destacar para vocês ainda está no versículo 2, melhor dizendo. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sineá, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Irmãos,
Por que Nabucodonosor fez isso? Porque a ideia que ele está passando aqui nesse relato é o seguinte: o Deus de Babilônia venceu o Deus de Jerusalém. Essa é a ideia que ele quer passar. Mas para desconstruir essa ideia, Daniel já escreveu dizendo o seguinte: o Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim. O governo é de Deus, o domínio é de Deus, Deus é o Senhor, é Ele quem domina. Então não venha agora, por conta desses atos aqui, achar que você que detém o poder e a força, Nabucodonosor. Essa não é a verdade. Agora, queridos irmãos, esse ato aqui é um ato que realmente representava isso. Então Deus está dizendo o seguinte: olha, eles estão indo para o cativeiro porque eu estou entregando eles nas mãos nas tuas mãos, Nabucodonosor, nas mãos de Babilônia. E isso porque eles quebraram a minha aliança, violaram o meu concerto. E eu preciso disciplinar o meu povo, mas eu estarei com eles lá no seu cativeiro. E nós vamos perceber isso muito bem aqui. Agora, interessante, queridos irmãos, se nós temos aqui nesse capítulo 1, Deus entregando o seu povo na mão de Nabucodonosor, e nós temos também o povo de Deus recebendo graça de Deus. Então nós temos aqui uma cena de juízo, mas também nós temos uma cena de graça. E é por isso que o livro lá de Tiago vai dizer claramente que é a misericórdia que prevalece no juízo. Por quê? Porque um outro tema importante aqui no livro de Daniel é a ideia de juízo, de julgamento. E nós temos aqui Deus em julgamento. Deus exercendo juízo sobre o seu povo culpado e usando uma nação pagã para fazer isso. Entendem? Então o que é que nós temos aqui? Nós temos exatamente isso que eu acabei de colocar para vocês. E isso, queridos irmãos, já é retratado no próprio nome do autor do livro, Daniel, que aparece aqui no capítulo 1. O nome Daniel significa o quê? Deus é meu juiz. E interessante que geralmente o nome anuncia a missão do profeta. E é o que nós temos no nome de Daniel, Deus é o meu juiz. E o livro de Daniel é um livro de juízo. Deixa eu citar mais 2 exemplos desse detalhe para vocês. Eu escrevi aqui, Elias. O nome Elias significa o Senhor é Deus. E esse nome de Elias, o Senhor é Deus, já anuncia a sua missão. Por quê? Porque Israel estava dividido entre servir a Baal, o falso Deus, e servir ao Senhor. Então, a grande missão de Elias era dizer para a nação quem de fato era o Deus verdadeiro. E lá no Monte Carmelo foi exatamente o que aconteceu. Se a Baal é Deus, serviu. Se o Senhor é Deus, serviu. Então agora vamos definir aqui quem é o Deus verdadeiro. Aquele que responder com fogo, esse é Deus. Então veja, a missão de Elias, cujo nome significa o Senhor é Deus, já diz isso. O próprio nome dele já diz isso. Assim como o nome de Daniel já anuncia o quê? Do que se trata o livro dele. Juízo. Juízo. Juízo investigativo, juízo determinativo, juízo executivo, juízo aqui sobre o seu povo. Algumas coisas interessantes que nós vamos ler, estudar aqui. Capítulo 7 é fundamental nesse estudo. Eliseu, Deus é salvação. E quando você olha para o ministério de Eliseu, o que é que você tem ali? O ministério de cura. O ministério realmente de salvação. Provendo água, provendo pão, tá certo? Provendo casa para uma mulher que perdeu a casa, provendo um filho para uma família que não tinha filho. E Eliseu fez um ministério espetacular, um ministério de cura, de bênção. E isso tem tudo a ver com o seu nome. Eliseu, Deus é salvação. Então o próprio nome de Jesus. O seu nome será Jesus porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ou seja, no nome da pessoa já é anunciada a sua missão. Não é interessante isso? Então nós temos isso já no livro de Daniel. E veja, esse Daniel aqui da Bíblia, ele recebeu o que de Deus? Eu quero aqui partir agora para outro ponto. Se Deus entregou ele, o povo de Deus, a Nabucodonosor, e nós temos aqui uma cena de juízo, tá certo? Nós temos também uma cena de graça. Cena de graça. E essa cena de graça, queridos irmãos, está aqui. Está aqui. Quando é dito que esses rapazes,
Primeiramente, resolveram não se contaminar com as finas iguarias do rei. Esse ponto tem que ficar bem claro aqui. E por que eles resolveram não se contaminar? Primeiramente, era servido comidas imundas, tá certo? Segundo, eram servido bebidas que eles não podiam beber. Terceiro, os alimentos eram sacrificados aos ídolos, diz Ellen White. Ellen White diz isso claramente, a escritora Ellen White. E quarto, eles optaram pelo melhor. O que era o melhor? O regime dado por Deus lá no Jardim do Éden. Aí você pode perguntar, vem cá, pastor, então eles optaram por quê pelo regime dado por Deus? Só por isso também. Mas, queridos irmãos, eu já passei por essa experiência aqui em Salvador. Olha, vejam bem, com arroz. Arroz. Mas aqui não tem nada, é arroz, só arroz. De repente, aquele gostinho diferente de banha de porco. Por mais que você pense estar comendo melhor, num restaurante, numa casa onde não se serve a Deus, algum tempero, alguma contaminação pode estar ali contida. E para que eles não corressem nenhum risco, sob hipótese nenhuma, eles fizeram logo o que era o pleno, o que era correto. Vamos nos abster de tudo aquilo que é cozido. Queremos só legumes e tudo mais do mundo natural. A inteligência desses servos de Deus. E, queridos irmãos, aqui o texto diz que eles acharam graça. Está lá no versículo 9. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. O que é isso aqui? Graça. No versículo 2, o Senhor entregou. No versículo 10, o Senhor entrega, mas agora a sua misericórdia. Nós temos no versículo 2 uma cena de juízo, Deus entregando para seu povo ser disciplinado em cativeiro. Mas aqui no versículo 9 nós temos Deus agora dando sua misericórdia. Mesmo em cativeiro, não falta para o povo de Deus, a misericórdia de Deus. Que lição maravilhosa. Mais um ponto aqui antes de eu encerrar, que o tempo já está indo, para que eu possa dar aqui os minutos para as perguntas, né? E o outro ponto que eu quero destacar nesse capítulo 1 são as mudanças de nome. Daniel, o nome hebraico, Deus é meu juiz. Ananias, nome hebraico, Deus é gracioso, ou então dom de Deus. Misael, nome hebraico, quem é como Deus, ou seja, que pertence a Deus. E Azarias, quem Jeová ajuda. E aí o rei, com sutileza, muda lá, né? O nome deles é mudado, né? Para Beltesazar, os nomes pagãos aqui, que significa príncipe de Bel. Sadraque, que significa servo de Sim, Deus da lua. Tá aí? Deus da lua. Tá aí na tela para você. Mesaque, quem é como Aco. E Abdenego, servo de Nego ou servo de Nebo. Aqui está. Então, o que é que nós temos aqui? Mudança de nome. Para quê? Influência. O exercício da influência pagã. O que nós temos de interessante aqui nesses nomes é que todos os nomes hebreus, a ênfase está em Deus. Em Deus. Tá certo? Isso aqui é o que? Teocentrismo. Deus como centro. Deus é meu juiz, Deus é gracioso, Deus ajuda. A ênfase, o centro está em Deus. E nos nomes pagãos, o centro está na pessoa. Olha, o príncipe de Bel. O servo de Sim, Deus da lua. Servo de Nebo, Deus da sabedoria. Entendem? A ênfase está na pessoa. Humanismo puro. O humanismo não é coisa de hoje nem de ontem. O humanismo vem de longas datas. Então nós temos esse destaque aqui. Agora, queridos irmãos, graças à fidelidade desses jovens, eles resolveram não se contaminar. E esse é meu último ponto nesse capítulo aqui. Eles resolveram não se contaminar. E aqui nós temos o que eu gosto de chamar de 3 determinações. Primeira coisa, a determinação de Daniel. Ele determinou, resolveu firmemente não se contaminar.
Essa é a primeira determinação. A outra determinação, que na verdade vem primeiro, versículo 5, determinou-lhes o rei. Determinou-lhes o rei. É a determinação de Babilônia. E finalmente nós temos a principal das determinações. Quando Daniel diz assim, olha, eu quero que você nos dê legumes a comer, água a beber, aqui tem a primeira e mais importante determinação. Onde está essa determinação? Gênesis capítulo 1, onde Deus dá o alimento que deveríamos ingerir. Essa é a determinação. Qual é a lição? A lição, queridos irmãos, é que nós temos que definir nossa identidade. E nossa identidade, nela está incluída, inclusive, o que comemos e o que bebemos. Então, Daniel, para deixar as coisas bem claras, a quem ele seria fiel, a quem ele serviria, então o que ele fez? Bom, Babilônia quer impor sobre mim, mas agora eu vou me impor sobre Babilônia. Babilônia traz a sua lei mediante o seu rei Nabucodonosor, mas agora eu vou resolver não me contaminar e aceitar uma outra determinação. De quem? De alguém que me deu um alimento mais saudável, como está escrito lá em Gênesis capítulo 1. Queridos irmãos, Babilônia não desiste. Até hoje, Babilônia quer ditar nossas roupas, nossa fala, nossa linguagem, o que a gente, tudo, comida, bebida. Babilônia quer ditar nossa forma de namorar, nossa forma de tudo. Tudo. Cuidado. A nossa identidade não é regida por este mundo. Este mundo aqui é a grande Babilônia. Toda essa confederação do mal. E nós precisamos ter muito cuidado. O povo de Deus tem uma identidade. Esse povo é chamado de povo exclusivo de Deus, zeloso e de boas obras. A quem pertence a sua cidadania? E só para fechar, a Bíblia diz, aos que me honram, eu honrarei. Está lá no livro de 1 Samuel. Aos que me honram, eu honrarei. Mas a quem não me honra, está lá. Está escrito lá no livro de Samuel. E o que é que nós temos aqui? Deus honrando os seus servos. Mais saúde, mais sabedoria, mais inteligência e agora o dom que todos os outros não tinham, mas que Deus deu para Daniel. Sabedoria em sonhos e visão. Sabedoria em sonhos e visões. E aqui está exatamente isso. Deus deu misericórdia no versículo 9. E Deus agora dá o quê? Versículo 17. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Gente, esses 4, 5 pontos que eu coloquei aqui, só no capítulo 1, cada um dos pontos já dá um grande e um tremendo de um sermão. Ou palestra, como você queira. Como você queira. Mas aqui nós temos o quê? Primeiramente, o Deus que exerce juízo. Deus deu e entregou seu povo na mão de Babilônia. Mas esse Deus também deu o quê? Concedeu sua misericórdia. E agora Deus dá o quê? Deus dá agora sabedoria e inteligência. Em 2 áreas. Nas ciências humanas, nas ciências deste mundo, na cultura deste mundo e na cultura das coisas de Deus. Um servo de Deus, um jovem, para ser brilhante, ele precisaria ser 10 na escola, 10 no trabalho, ainda que não seja em termos de produção, mas que seja em termos de caráter, de gentileza, de fineza, de postura, de tudo. Então, por quê? Porque todas essas dádivas é Deus quem concede. São dádivas de Deus. Que lições preciosas, que lições maravilhosas. Que Deus te abençoe. Que Deus te ajude. Os vasos mortos foram levados para o templo do Deus de Nabucodonosor. Mas os vasos vivos não se inclinaram, não cederam. Não cederam. Foram firmes, foram fortes e foram mais que vencedores em Cristo Jesus. E esse Jesus, que é o Deus da graça, ele concede misericórdia e concedeu sabedoria e conhecimento, bem como ele deu para esses jovens a visão das coisas celestiais. E essa visão que nós precisamos ter agora. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe, que Deus nos guarde e que Deus nos dê essas características que nós apresentamos aqui. Em nome de Jesus.
Amém. Amém. Obrigado, pastor, por essa exposição. Conforme prometido, a gente abre o espaço agora para aqueles que, após essa exposição sobre o capítulo 1, mostrando Deus estando com seu povo mesmo em cativeiro, se você tem algum tema a respeito deste capítulo de hoje, você tem uma pergunta a respeito da exposição de hoje, agora é o momento. As pessoas que estão aqui no Zoom, elas podem levantar a mão, eu vou abrir o microfone, ou pode fazer pelo chat. E se você também está acompanhando pelo YouTube, você pode também mandar a sua pergunta aí pelo bate-papo do YouTube. Tá joia? Há alguém aqui no Zoom que gostaria de colocar alguma pergunta a respeito do tema de hoje? Que bom. Se alguém quiser aprofundar o estudo, tem muito material. Tem o William Shea, tem Guerra de Fandel, tem Miguel Alumia, eu tenho outros aí que eu nem me lembro o nome. Eu tenho aqui um livrinho muito interessante, talvez vocês conheçam. O comentário de Daniel, versículo por versículo, de Ellen White. É espetacular, muito bom. E eu até planejei ler algumas citações, irmãos, mas eu estou aqui, olhando para a tela e olhando aqui para o relógio, nesse outro celular. Olhando para a tela e olhando para o relógio para não extrapolar o tempo, tá bom? Mas eu tinha até a intenção de ler algumas citações dela aqui. Ela coloca a idade de Daniel, que era 17 para 18 anos. Ela coloca... É interessante demais aqui o que ela coloca. O Egito, como já tinha sido vencido ao sul, a Síria vencida ao norte, agora Israel, a grande potência que surge na boca. É assim, um monte de coisas. Tanto os teólogos como Ellen White, ela coloca muito bem nesse livrinho aqui. Daniel, e versículo por versículo. Isso torna o livro muito precioso. Pastor, nós temos uma pergunta aqui, nossa amiga Andréa, que também frequenta a nossa classe bíblica do tempo. Ela tem uma pergunta, você levantou a mão, né? É só ativar seu microfone, por favor. Sim. Boa noite, pastor. Boa noite. É o seguinte, o senhor falou, eles não foram contaminados, fato, né? E eles foram determinados naquilo que, pela verdade que eles tinham a Deus. Agora, pelo fato de, quando foi trocado o nome deles, eles eram chamados pelo nome que Nabucodonosor colocou. Eles tinham que atender por esse nome trocado. Nada disso influenciaria, né? Na verdade deles com Deus. Chegou a entender? Entendi. Olha, Porque eles trocaram o nome, eles tinham o nome dos deuses de lá. Eles teriam que atender por exemplo, Daniel, Belsazar, né? Belsazar, exatamente. É isso. Aí o que acontece? Eles teriam que ser chamados, eles eram chamados assim, e atendiam. Isso. Dar nome na Bíblia. Não teve implicação sobre a vida religiosa deles. Até nós hoje não teve implicação sobre a vida deles, não interferiu. Por exemplo, José também, o nome dele é mudado por Faraó. Zafanete Paneá, se não estou uma coisa assim. Mas veja, na inter-relação dele com eles lá, isso aí não afetou em nada. Não afetou em nada. Então, foram o nome que eles deram. Por exemplo, uma coisa interessante aqui no livro de Daniel, e isso você vai ler, quando a rainha mãe, no capítulo 5, está conversando com seu possível neto ali, que é Belsazar. Aqui diz assim, ela está falando de Daniel para Belsazar, e ela diz assim, olha, verso 12, porquanto espírito excelente, conhecimento, inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam neste Daniel. Ela se dirige a ele como Daniel.
a quem o rei pusera o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, quem? Olha aqui, como é que ele é chamado? Chame-se, pois, a Daniel, e ele dará a interpretação. Você está entendendo como ele se deixou? Daniel convenceu pelo que ele era, e não pelo que o rapaz, isso aqui é incrível, e não pelo que o rei determinou. O rei deu o nome, mas a rainha, quando vai falar aqui de Daniel, não o chama de Beltesazar. Ela chama como? De Daniel. 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 Agora, O senhor me permite fazer um complemento aqui? sim, No livro de Jacques Ducan, sim, ele faz uma seguinte observação, diz que mesmo o nome desses deuses, ele foi desfigurado na forma como ele foi transcrito para o nome que foi dado a esse jovem. E ele coloca dizendo assim, dessa forma, os nomes dos deuses babilônicos perderam sua própria identidade. Por meio desse artifício literário, o autor do livro de Daniel, bem como os próprios portadores do nome, expressam resistência ao que estava acontecendo. é porque a ênfase, esse argumento de Jacques Ducan é porque a ênfase, como eu disse, está na pessoa e não no Deus. O Deus ele ficou digamos assim, desfigurado, ele se perde. Porque no nome dos servos de Deus, todo nome que termina em El ou em Iá, então o nome de Deus já está ali. Então era um recurso de abreviação. Aparece até, eu penso que na edição revista e corrigida, onde Deus é chamado de Yah. Ou seja, é uma abreviação para o nome de Deus. Então, Eli-Iá. Esse Iá é o nome, a abreviação de Yahvé. Tá certo? Então, os nomes de Deus, El, Eliseu, El e Zeu. El, aí é Deus. Então, a ênfase está em Deus. Então, Deus está ali, ele aparece, ele não é desfigurado, ele é o centro. Mas veja, nessa forma como eles colocaram o nome aqui, dos jovens, a ênfase não fica no Deus, a ênfase fica no homem. É humanismo, que nem eu falei, humanismo puro. Agora, essa rainha, quando ela foi falar aqui com o neto aqui, ela se referiu a Daniel como Daniel. Daniel, acabou. Daniel. Outro exemplo aqui. Um outro exemplo, só para vocês entenderem que eu quero ler. Capítulo 6, versículo 26. Não é esse que eu quero não. É outro, tá aqui, achei. Versículo 20. Chegando-se ele à cova, o rei Dario, olha aí, o tempo passou. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz, olha aqui o nome, com Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel, vejam que é um rei pagão aqui, o rei Dario. Daniel, servo do Deus vivo, dá-se ao caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te? Aí Daniel responde. O outro texto que eu quero destacar é exatamente isso aqui, versículo 26. Faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Como é que o rei Dario está chamando Daniel aqui, gente? Eu acho que já está respondido. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, te louvamos e te agradecemos por teu amor e bênção, por teu cuidado paterno. Que o Senhor possa nos abençoar, que nós, Pai Santo, possamos receber como Daniel de Ti misericórdia, conhecimento, sabedoria e graça. E como eles, Senhor, que nós possamos ter nossa visão focada nos céus e que como eles nós possamos ter a determinação de viver para a Tua honra e para a Tua glória. Embora ainda estejamos em cativeiro aqui, Senhor, nós temos a mesma promessa que eles estiveram, que o Senhor estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas vivemos na esperança que Jesus Cristo logo voltará, e assim estaremos contigo, não mais aqui em Babilônia, mas na Jerusalém celestial. Assim nos abençoe, nos fortaleça e nos dê a vitória, em nome de Jesus. Amém.